Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Conexões da Carreira Médica, da AF Educação Médica. Eu sou Isabela Dupin, dermatologista, médica do trabalho, e estou aqui com a minha irmã, amiga, parceira, a Ana. Fala aí, Ana. É isso aí, gente. Eu sou a Ana Dupin também, coincidentemente. Sou cirurgiã plástica, médica, blogueira e estamos aqui com quem, Bela? Com o nosso irmão, é isso mesmo, a família Dupin aqui reunida para trazer para você um conteúdo muito importante que é sobre TDAH e os desafios na sua educação, na questão relacionada à graduação, depois que você formar, ou seja, vamos falar sobre algo muito importante para você que está aí ouvindo. Ana, apresenta aí. É isso, gente. Nós vamos falar sobre vida, né? Nós vamos principalmente falar sobre a vida de uma pessoa que tem TDAH e como a gente melhorar essa vida dessa pessoa. Nós estamos aqui com o João Henrique Dupin, nosso irmão, nepotismo na alta, na alta. E bem-vindo, João. João é psiquiatra, formado lá em Barbacena, junto com a gente, no interior de Minas, e psiquiatra também pela FEMIG lá de Barbacena, né, João? Exatamente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Como vocês disseram, nepotismo mesmo, né? Vamos uma família mesmo. Mas é realmente muito importante a gente falar sobre isso, né? Sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um tema que realmente é um pouco ainda ignorado por muitos profissionais. A gente vê muita gente falando sobre isso na mídia, nas redes sociais, muita gente falando bobagem, às vezes. E é uma paixão que eu tenho, tratar pessoas com TDAH, falar, ensinar sobre isso, porque eu também tenho TDAH, né? Então, vivi na pele, sei como é. E tem tratamento, o tratamento pode melhorar muito a nossa vida. Exatamente. João, você já antecipou aqui para quem está escutando e vendo a gente que você tem TDAH. E eu queria saber de você como é que foi essa questão do seu diagnóstico. Você foi diagnosticado na infância e aí melhorou e passou pela sua formação 100%? Como é que foi isso? Pois é, Bela, eu quando era criança eu tive muitos problemas com TDAH na escola, né? Eu não era muito hiperativo, a gente vai explicar um pouco melhor essas situações depois, mas eu era extremamente desatento, então não conseguia copiar a matéria do quadro, às vezes perdia o recreio porque ficava para copiar do caderno do colega, e se eu não copiei na aula com a professora ali pressionando, imagina sozinho no recreio, né, do caderno do colega. Isso me trouxe alguns traumas aí em relação à escola, principalmente certas questões, a matemática era muito difícil, não decorava a tabuada de jeito nenhum, e procuramos muitos profissionais enquanto criança e nenhum me trouxe essa resposta, né? Fiz testes neuropsicológicos e tal, nenhum me trouxe essa resposta. Já na faculdade, um dia fomos passar férias em casa, minha mãe me veio com um livro e disse: meu filho, esse livro é sobre você, leia porque a mulher que escreveu te conhece. E eu li e era. Então, naquele momento, minha mãe, que não é médica, né, nossa mãe, chegou à conclusão óbvia e, assim, sem dúvida nenhuma, de que eu tinha TDAH, e eu também, que não era médico, era estudante de medicina, concluí que eu tinha de fato. Se aquilo existe, então eu tenho com toda certeza, porque eu tinha todas as características ali do transtorno, né? Como acontece com muita gente hoje em dia nas redes sociais, vê ali um vídeo curtinho, depois vê um segundo, um terceiro, um quarto, fala: meu Deus, isso tudo tá falando sobre mim, eu tenho esse problema. E muitas vezes o médico acaba não concordando, né? É muito bom, João, isso que você falou em relação a gente se autodiagnosticar. Na verdade, que não é um autodiagnóstico. Na verdade, você entende que você tem algo que pode ser tratado e que pode ser cuidado. Você se reconhece, né? Muitas vezes você se reconhece. Fala: uai, gente, mas a pessoa veio aqui em casa e me gravou. A Ana brincou que a gente é influencer, né? Influencer, blogueira. O João também é. E eu tenho uma história fantástica em relação a isso. Eu encaminho os meus pacientes para ele, né? E muitos da dermatologia têm uma interface muito grande com a parte de psiquiatria. E aí, uma paciente que eu encaminhei, e eu já no meu diagnóstico lá de dermatologista, eu falei: olha, eu acredito que você tenha TDAH. Você vai com o João, é meu irmão, mas ele é o especialista nisso. E aí, ela foi, e ela é médica também, eu acho que você vai lembrar. E ela é médica também, e ela foi, só que ela negava o diagnóstico dela. E ela passou na consulta já assim: vou porque a Bela falou que era pra eu ir e tudo mais. E tudo que ele perguntava: não tem. E encerrou a consulta, ela falou: deixa eu ver aqui melhor quem que é esse João aqui. E foi na rede social sua, e aí ela falou: meu Deus do céu,
eu menti, tudo que ele tá falando aqui, eu tenho. E aí ela ligou e falou assim, deixa eu falar com ele de novo, né? Falou com a sua assistente, ela falou, deixa. Ele falou, João, desculpa, eu menti, tudo. E ela falou comigo, através até de uma live, falou assim, Bela, eu tava fazendo uma live e ela falou assim, Bela, nas mensagens, eu tenho que te falar uma coisa, amanhã eu vou no seu consultório e te conto pessoalmente, mas você mudou a minha vida, porque tudo que você falou estava certo. E realmente, depois disso, mudamos a vida dela. Ela não precisa mais de mim, agora ela só está com o João. Mas é muito interessante essa questão da identificação, né, Ana? Isso que você falou, é aquilo, você se vê ali. Então, nessa identificação, fala aqui para o pessoal que está assistindo a gente quais são os sintomas, de uma maneira geral, sinais e sintomas que podem fazer com que quem está assistindo a gente identifique se ele tem ou não a doença. Eu acho... Transtorno, né? Não importa o nome. Além de falar, de maneira geral, os sintomas, conta um pouquinho das suas histórias, né? Como que você era criança? Eu lembro bem, mas o pessoal não te conhece, né? Gente, como eu disse, eu era extremamente distraído e ficou muito evidente que isso era algo que se destacava, que não era uma coisa assim, é uma característica ali um pouquinho assim, porque quando a professora ia escrever um tanto de coisa no quadro pra gente copiar, dividir o quadro em 3, aí a primeira parte, a segunda, a terceira, e quando voltava para pagar a primeira parte, de um tanto de gente que tem também TDAH, que hoje eu sei, pensando ali, né, atrás, eu era o que falava, não, espera que eu ainda não terminei. Nem a primeira parte? Não, nem a primeira linha. Nem nada. Se bobear, eu escrevi a data aqui, né, Ipatinga, dia tal. E aí, então, eu vou esperar você. Tá vendo? Tá a turma inteira te esperando, faça rápido. Em poucos instantes eu já estava distraído de novo, olhando pro teto, pra janela, pra qualquer lugar, ficava com raiva, brigava, dizia, absurdo, vai perder o recreio, vai ficar no recreio copiando do colega. Pula uma página, começa da segunda parte, aí eu também não fazia a segunda parte, e aí tinha que ficar no recreio copiando, não copiava do colega. Além de que, distraído demais, né, toda hora caía, batia a cabeça num lugar, uma vez que cortei cabeça num telefone de ponto de táxi na praça, fui lá, comprei a revistinha, voltei lendo a revistinha, cabeça baixa, bati, cheguei na loja da minha mãe com a cabeça toda sangrando, coberto de sangue já, e a desespero e tal. Isso traz problemas, acaba na socialização, né? Porque você vai se sentindo muito diferente, você fica se sentindo inferiorizado. As coisas não são tão difíceis assim, mas para você é muito difícil. Você sabe fazer o dever, mas você não consegue fazer o dever, né? 6 horas da tarde, na hora que você escuta o barulho do carro chegando ali, da mãe e do pai, você tenta correr ali para fingir que fez alguma coisa, mas até aquele momento não consegue fazer, né? Então, assim... Em muitas histórias, depois vocês me lembram alguma outra aí particular? Eu tenho 2 aqui para lembrar. Eu tenho uma sua e uma do nosso primo, que eu acho que vale a pena contar. A gente ia pra escola, você esquecia a mochila dentro da van. Esqueci a mochila na Kombi, já fui pra escola com um pé com meio, outro pé sem meia, levava o caderno, os livros do dia errado, né? Quando você vai ficando um pouquinho mais velho, tem as aulas daquele dia, tem que levar só alguns livros, alguns cadernos, levava do dia errado. Esqueci já a mochila na Kombi, aí eu ia entrando pra escola todo feliz, o motorista falava, João, tá esquecendo nada não? Eu falava, não, e a mochila? Eu falava, nossa, aí tava lá na Kombi a mochila, era terrível, como diziam, né, só não esquece a cabeça porque tá colada no pescoço, não esquece Como também. assim você tá entrando na escola e você tá esquecendo sua mochila? Ué, mas eu achei que era só andar, é normal. O meu primo, nosso primo, saiu de casa andando de moto. Saiu de casa e falou, gente, mas que coisa gostosa, que dia lindo. Que sensação de liberdade. Esqueci de colocar o capacete. E aí volta pra casa, porque tem que colocar o capacete. A pessoa entrou na moto, subiu na moto, está andando e esqueceu de colocar o capacete. E aí muita gente de fora olha e fala assim, mas essa pessoa não presta atenção, essa pessoa não sei... E não é um problema da pessoa, claro que é, mas não é uma coisa... consciente, né, João? É realmente uma coisa que se trata. Exatamente. Isso que a gente chama de TDAH, né, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na verdade é um transtorno do controle dos impulsos. E é por não controlar determinados impulsos que a gente perde a atenção, perde o foco da atenção naquilo que a gente tinha selecionado.
Para ter atenção, você precisa bloquear da consciência estímulos irrelevantes. E nós não conseguimos, seja um estímulo externo, né? Um barulhinho que você está vendo, um passarinho na janela, qualquer coisa assim, ou estímulos internos, né? Pensamentos, lembranças, qualquer outra coisa que de repente deveria ter sido bloqueado e o cérebro gasta energia para ativamente impedir que esses pensamentos cheguem na consciência, ele passa. E aí você não está mais lendo, você está pensando em outra coisa. Você não está assistindo a aula, você não está copiando a matéria, você não está fazendo a tarefa de casa, você está pensando em outra coisa. E aí se explica essa desatenção, essa coisa do esquecer demais as coisas, né? A gente tem dificuldade para manter a organização das tarefas na mente. A hiperatividade, quando acontece, também está diretamente relacionada a isso. Você falou que não pode correr, que não pode subir no negócio, que não pode fazer, e o menino faz automaticamente, sem pensar. E a impulsividade, no final das contas, é a grande marca. Inclusive a impulsividade emocional, a hiperreatividade emocional, faz com que a gente muitas vezes estoure de repente, né? Tenha um comportamento um pouco explosivo. Outro primo nosso, família toda cheia de TDAH, né? Dos dois lados. Outro primo nosso foi na psicóloga e veio conversar comigo. Não, eu fui na psicóloga, eu estava meio nervoso. Ela falou que eu tenho síndrome de Hulk. Eu falei, bem, que é isso? Não é possível. O que é síndrome de Hulk? Falou, não, que eu tenho síndrome de Hulk, que eu perco a paciência muito fácil, eu fico muito nervoso, muito rápido, e aí eu não consigo me controlar. Eu falei, isso aí não é síndrome de Hulk nada, isso é TDAH. Isso é hiperreatividade emocional, e sendo filho de quem você também tem altas chances, se está tendo esses sintomas, tem outros também, e aí conversamos ali, então tá claro. É um diagnóstico muito mais fácil de se observar. Normalmente, as pessoas que se diagnosticam com TDAH, ao verem, né, as características do transtorno e tal, tem um nível de confiabilidade nesse autodiagnóstico muito grande. É bem comum que a pessoa acerte ao suspeitar do TDAH. E por ter essa apresentação com essa quantidade de sintomas diferentes, características diferentes, cada um é de um jeito. Cada TDAH é de um jeito. Tem uns que são super hiperativos, outros são muito distraídos, alguns são extrovertidos e alegres, espontâneos, outros são muito retraídos e mais ensimesmados, mas a raiz é a mesma, a dificuldade do controle dos impulsos. E a gente está aqui do futuro para a gente, né, que é irmão, falando com você, psiquiatra, que já se diagnosticou, já tem o tratamento, mas a gente viveu o passado, né, daquela insegurança. E aí, principalmente da nossa mãe, né? E aí, o João agora vai fazer medicina, como é que vai ser dentro da faculdade de medicina? Vai estudar numa outra cidade? Você falou que a suspeita diagnóstica, né, veio de um livro que vocês leram, mas o diagnóstico não foi durante a faculdade. Conta do seu diagnóstico e como que foi passar por esse caminho aí da faculdade sem ter o diagnóstico e o tratamento, né? Que é mais exatamente. Né? E mais do que isso, né? Como foi durante a faculdade e como foi antes da faculdade. Para quem tem TDAH, muitas vezes é difícil se concentrar e estudar e fazer uma prova. Como foi passar na faculdade de medicina? Foi fácil? Como é que foi isso? Sem ter tratamento, né? Você não tinha nessa época. Exatamente. Eu não tinha, até quando chegou o final do ensino médio, eu não tinha diagnóstico, não tinha tratamento. E realmente a vida não era fácil, né? Todo ano era ali na prova final, precisando de ponto, pelo menos ali na matemática, na física, na química. Era aquele desespero, fazia aula particular e tal. Quando terminou o terceiro ano, fazer vestibular, né? Quando você está na escola, a escola é um ambiente muito bem estruturado. E ela te dá prazos muito curtos. Tem que fazer o dever de casa, tem que entregar amanhã, tem que mostrar para a professora. Tem umas provinhas pequenas que valem 2 pontos, 5 pontos, que praticamente toda semana tem alguma de alguma matéria. E aí tem uma prova parcial, e aí tem a prova final do bimestre. Então, quem tem TDAH não consegue se concentrar, a não ser que seja o momento do desespero, a última hora. E ali na escola você tem várias últimas aulas, como na faculdade, últimas horas, né? Se eu não estudar hoje, a prova é amanhã. Vai chegar o amanhã e agora, nesse desespero, eu consigo me concentrar melhor.
Para fazer vestibular, não tem. É muita Você tem um matéria cursinho, você vai assistir aula de todas as matérias ao longo do ano inteiro, sem fazer nenhuma prova que realmente te motive. Quem consegue se motivar pelos simulados, parabéns, eu não conseguia. Eu não conseguia, então é aquela coisa, você vai vendo que o ano vai passando e você não foi, não fez e tal. Então foi um pouco difícil, né? Não passei direto no primeiro vestibular, acabei passando um pouco depois. E a faculdade volta a ter essa característica. Apesar de ser um ambiente mais livre, mais solto do que na escola, né? Você tem um pouco mais de liberdade, às vezes, para sair da sala durante a aula, para não ir, né? Na escola você não falta nunca, porque sua mãe te pega e te bota dentro da van, o motorista da van te bota dentro da escola. Morando fora, então? Morando sozinho? Morando fora. Era o paraíso. Esse problema no controle dos impulsos e principalmente o que a gente chama da disfunção executiva do TDAH faz com que a gente tenha um certo atraso no desenvolvimento de determinadas características de cerca de 1/3. Então, quando você tem 18 anos e vai morar sozinho, é como se estivesse mandando um menino de 12 anos para morar sozinho em relação à capacidade de autocontrole emocional, de organização do tempo, de organização do ambiente, de tudo. Quer dizer, é muito difícil dar certo. É muito difícil dar certo. E na faculdade, realmente um dos fatores que fez com que eu conseguisse me formar nos 6 anos previstos, sem ter que esticar aquele tempo, foi vocês duas, a presença de vocês lá, porque a Ana já um semestre atrás de mim, então, né, por a gente ter essa idade muito próxima, sempre houve o medo de que se você ficar para trás, sua irmã te alcança. A Ana já um semestre atrás de mim e aquela coisa, incentivando e tudo mais. E as amizades que a gente teve e tudo, né, que estudavam junto com a gente, Cacá, tanto trabalho em grupo que Cacá fez e eu estava lá participando do grupo também, mas fiz muito mais o apoio moral do que o escrever o trabalho em si. Cacá é professor da AFIA também. Professora que Cacá, estamos brilhante. Falando do brilhante professor. Dr. Carlos Alexandre. Trindade. Anestesista. Enfim, então essas coisas, aquilo que a gente mais odeia, que é prazo, vigilância, cobrança, rigor, é o que salva a nossa vida. Porque assim você vai estudando pouco a pouco. Me lembro das aulas do Renatão, né, de patologia. Ele tinha aquele seminário toda semana, sábado de manhã, 7 horas da manhã. E aí, se você não... ele vai sortear quem vai apresentar de cada grupo. Se você não quer apresentar, você coloca o seu nomezinho lá, que seus pontos vão para a prova. Aí depois você tenta conseguir o ponto na prova. Primeiro seminário, fui o sorteado, mas eu não conseguia sequer ler a transparência, entregando a nossa idade aqui, né? Ainda fazia na transparência, não era no PowerPoint ainda, fizeram à mão, eu não conseguia ler a transparência, mas o trauma, a vergonha, ele falou, me interrompeu no meio, falou, não, pode parar, não, esse é o pior de todos, eu já tive aluno ruim, mas nunca vi um tão ruim assim, tá doido, você não sabe nem o que tá escrito, não adianta você ficar... A vergonha foi tanta que a partir daquele dia, todo seminário eu tinha matéria na ponta da língua. Porque ele vai me sortear e toda semana eu torcia para ser o sorteado. Ele vai sortear de novo e eu vou lá e eu vou mostrar que eu não sou tão ruim assim, não. É que eu... Nunca mais fui sorteado. Fui sorteado outras vezes e de todas as outras vezes tiramos, se não a nota máxima, muito próximo da nota máxima, porque esses traumas às vezes motivam a gente, né? Então essa coisa de ter prazo ali muito bem definido acaba ajudando. E com isso venci a faculdade, passei na prova de residência, porque fazíamos uma aula que era própria para mim, né? Que era um cursinho de turma pequena, em que eu tinha, não apenas eu tinha liberdade para falar, mas era proposto que todos falassem e discutissem. Você realiza questões e discute as questões, faz questões e discute questões. Metade da turma me adorava, porque eu era quem mais participava, metade da turma me odiava, pelo mesmíssimo motivo. Mas eu passei. E na residência aí eu era um peixe dentro d'água, porque aí realmente eu tive muita sorte de escolher uma especialidade que eu
não me daria tão bem em nenhuma outra. Eu gostava muito, 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 me interessava muito. E naquilo que você gosta muito, que você tem prazer em fazer, você consegue manter muito mais foco. Então, na residência, isso deixou de ser um problema, porque ali eu estava vendo só aquilo que realmente era do meu grande interesse. Então, eu acho que aqui fica alguns ensinamentos. É possível você chegar e se formar médico tendo TDAH sem ser diagnosticado e tratado, mas não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho, Ana, e é muito importante, é aquela coisa do viés do sobrevivente. Uma história que é um paralelo rapidinho. Me parece que, não me lembro se na Primeira ou na Segunda Guerra, alguém americano propôs que, vamos analisar, ou inglês, não sei. Em algum exército falaram, vamos analisar aqui aonde os aviões que recebem mais tiros, né? Nós pegamos um avião, foi para a batalha, voltou, onde que eles receberam mais tiros, vamos reforçar o lugar que ele recebe mais tiros. Aí um rapaz jovenzinho falou assim, não, isso aí, não. Esses aviões que chegam de volta aqui com tiro nesses lugares é porque receber tiro nesse lugar não derruba o avião. Provavelmente, os tiros foram distribuídos igualmente por toda a fuselagem. Eu quero reforçar os lugares onde ele não chega aqui, onde não chega nenhum avião com tiro nesse lugar, porque ali foi um tiro que derrubou o avião. Ver a pessoa que, assim como eu, conseguir prosperar relativamente bem, ou um esportista, um artista e tudo mais, e usar como exemplo não é justo. Porque a gente teve, acima de tudo, muita sorte. Competência, inteligência e sorte. E quantos não ficam pelo caminho? Quantos não abandonam a escola ainda ali no quinto, sexto, sétimo ano? Ou não entram numa faculdade, entram em várias, não concluem nenhuma? Quantos não acabam até mesmo em função de um acidente mais grave ou de uma coisa assim, não sobrevivendo até essa fase da vida? O TDAH, aliás, está relacionado a uma mortalidade maior em todas as idades. Então, a gente tem que buscar aquilo que traz as melhores chances, as melhores probabilidades de ter um bom resultado. E tratar o TDAH realmente é transformador. Aliás, no primeiro dia que eu tomei o remédio, eu falei, eu vou precisar desse remédio. Comigo foi exatamente a mesma coisa. Eu falei, o que é isso, João? O que acontece? Cláudia Leite, cantora, falou que teve o diagnóstico tardio de TDAH e o que ela falou, achei que marca muito, que é tudo isso que a gente conversou aqui, que o ecossistema dela, o ambiente familiar, as coisas que foram indo à vida dela, fizeram com que ela chegasse onde ela está, que ela tem um sucesso, né? Uma cantora famosa. Mas que se ela tivesse sido diagnosticada e tratada antes, aonde ela poderia ter chegado, né? Exatamente. Poderia ter sido muito mais fácil e poderia ter evitado muito sofrimento. E é aquela coisa que eu falo, sorte, né? Deu sorte. Poderia não ter dado. Aliás, quem tiver curiosidade, procura no YouTube a primeira entrevista que a Cláudia Leite deu no programa do Jô, que você vai ver uma jovenzinha ali com TDAH estourando, porque ela não conseguia ficar sentada no sofá lá do lado do Jô. Ela se levantou, pulou para trás do negócio, virou de cabeça para baixo, correu. É um caso ali meio clássico, né? Meio óbvio. Quando você se deu o diagnóstico, você estava na faculdade, né? Minha mãe te deu o diagnóstico, você estava na faculdade. Você começou a se tratar na residência de psiquiatria? Não. Como é que foi? O que acontece, Ana? O conhecimento a respeito do TDAH é muito recente comparado com o conhecimento de outros transtornos da psiquiatria. E na minha residência, apesar de ter sido uma excelente residência, super tradicional, né, em Barbacena e tal. Muito conhecida. Ninguém falou em nenhum momento sobre TDAH em adultos, não se propôs esse diagnóstico para nenhum paciente. Nós não prescrevemos psicoestimulantes, né, remédios próprios para o TDAH para nenhum adulto. Eu atendi muitas crianças com TDAH, tratei muitas crianças com TDAH e eu acreditava. Aliás, não gosto de fazer propaganda daquele livro que eu li, porque ele deixou muito claro que eu tinha TDAH, mas não deixou claro que eu tinha que fazer um tratamento. Eu acreditava que o pior já tinha passado. Tinha ficado na infância, agora eu já tinha sobrevivido, chegado até ali, não precisava mais me preocupar com isso.
Afinal de contas, eu era médico, estava fazendo residência e tudo mais. Só um pouco mais para frente, quando eu estava muito enrolado com os laudos que eu tinha que fazer, tinha feito uns trabalhos que você tem que fazer laudos muito extensos e tal, eu não conseguia fazer os laudos. Um dia eu fui acordado pelo desespero no sábado, assim, às 6 horas da manhã, pela vergonha, pela sensação de que você é a pior pessoa do mundo, que você não é capaz de fazer, você sabe o que você tem que escrever, mas você não consegue sentar e escrever, e com a ideia de tomar uma Ritalina. Aí fui, comprei o remédio, tomei um banho, tomei café, comprei o remédio, fui para o meu consultório para tentar fazer os laudos e quando eu me levantei para buscar água, tinha se passado 4 horas e dos 6 laudos que eu precisava fazer, 2 estavam prontos. Aí eu me emocionei e entendi que eu precisava tomar aquele remédio, que ele, a partir daquele momento ia fazer parte da minha vida, e principalmente, me veio logo na cabeça quantas e quantas pessoas não me procuraram, o sujeito marcou a consulta, pagou a consulta, falou sobre os problemas que ele tinha, e eu disse pra ele, não, isso aí é TDAH, mas você não precisa preocupar não, que isso aí não é problema mais não, o pior foi na infância, agora você já acostumou, segue a vida normal, né? Isso. E aí eu fui estudar e descobri que naquela época não tinha um curso sobre TDAH para eu fazer, não tinha uma pós-graduação, não tinha um livro técnico que resumia. Aí vamos buscar os artigos científicos, vamos buscar os congressos específicos da área e tudo mais. E comecei a realmente estudar muito e hoje estou aí ensinando para que outros não passem pela situação que eu passei. Nem de ter toda uma infância, uma adolescência e parte da vida adulta sem diagnóstico correto, sem tratamento, e também de não prestar o melhor atendimento para os seus pacientes porque não sabe fazer diagnóstico e tratar TDAH. Quem não suspeita nunca vai encontrar, né? Exatamente. Se você não conhece a pessoa, né, se você não reconhece a pessoa, você não cumprimenta ela. É É isso. isso mesmo. Tem que conhecer. E aí, então, você tocou num ponto que é importante, o diagnóstico do TDAH no adulto. Porque nós sabemos que é um transtorno que a pessoa tem desde a infância, você teve desde a infância, eu tive desde a infância, né? Só que muitas vezes passou por esse período todo sem um diagnóstico, ou até com um diagnóstico sem um tratamento, mas vem a idade adulta e dá para tratar na idade adulta? Vale a pena tratar na idade adulta? Muito. Vale muito a pena tratar. Por vários motivos, repito, pela melhora dos sintomas, que vai trazer uma melhora de produtividade nas relações interpessoais, portanto, obviamente, uma melhora na qualidade de vida e pela redução dos riscos. Eu às vezes, vejo alguns médicos, bons médicos, inclusive, pesquisadores, às vezes, falando assim, mas aí nós percebemos que a criança não estava tendo prejuízo, ou o adulto não estava tendo prejuízos pelo TDAH, então optamos por não tratar. Falando, meu amigo, e os riscos? Estudos muito robustos mostram um risco de mortalidade dos 18 aos 60 anos 4 vezes superior à população geral. Não posso ignorar um risco de mortalidade 4 vezes superior à população geral. Eu preciso tratar, né? Agora, me fugiu até qual foi o principal sentido da pergunta. Você falou se vale a pena tratar. Tratar em adulto. Vale muito a pena tratar. Eu lembrei o que eu ia falar. Qual que é o problema, um dos grandes problemas do diagnóstico do TDAH em adultos? O sujeito, quando ele tem esse tipo de transtorno, ele vai tentando se livrar das coisas que mais causam problema para ele. Então, é muito mais comum que o cara que tem TDAH chega no começo ali da vida adulta, na juventude, tá buscando um trabalho, que ele queira ser um representante comercial do que ele queira ser um contador. Porque o contador tem prazo, tem conta exata, perfeita ali, tem que se atualizar todo dia. O representante comercial, ele vende, ele conversa, ele vai pra cá, vai pra lá, anda e tudo mais. Então, muitas vezes a pessoa, seu horário, né, gente? ela busca um trabalho onde o TDAH não traz tantos prejuízos ou prejuízos tão evidentes, mas os outros problemas continuam. E aí ele vai desenvolver outros transtornos, outros sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, às vezes sintomas até que simulam toque, porque a pessoa, se ela não se organizar demais, se ela não anotar, se ela não colocar 1000 agendas e tudo, ela não consegue fazer nada, né? Se você arruma sua mesa, tá daquele jeito, foi muito difícil arrumar, não mexe em nada, porque senão eu já me estresso. E aí vem com outros sintomas na hora de procurar,
Não, o próprio paciente não está pensando no TDAH. E aí, quando ele chega e está se sentindo culpado porque o trabalho não está rendendo, porque em casa a relação não está muito boa, porque se estressa muito rápido, explode por qualquer coisa, e isso vai minando ali os relacionamentos. Aí o sujeito tem sentimentos de culpa, tá triste, tá achando que nada na vida dele dá certo, tá dormindo mal, porque quem tem TDAH dorme mal, tá ganhando muito peso, porque quem tem TDAH tem uma tendência à compulsão alimentar, o risco de obesidade, aliás, é muito superior, não vou chutar o número porque não me lembro, mas é muito superior. Aí já completou critério para depressão. E se o médico médio, né, ele completou critério para depressão, ele não quer nem pesquisar mais nada. É uma depressão. Toma antidepressivo. E aí não melhora. Ou melhora pouco, por pouco tempo. Mas não foi o remédio que melhorou. O que melhorou foi a regressão à média. Porque o sujeito só procura o psiquiatra quando ele está no fundo do poço. É verdade, E se ele está no fundo do poço, daqui 1 mês ou 2, é provável que ele esteja um pouco melhor. Ainda mais que o TDAH rapidamente se distrai com alguma outra coisa e vai. Então, melhora muito pouco, por pouco tempo, e o TDAH não foi tratado. Portanto, é preciso que a gente pense nisso. E há estudos que mostram aí que pelo menos 1/5 dos pacientes que procuram um sistema de saúde mental tem TDAH. Olha, isso é muito alto. Você falou dos riscos, eu acho fantástico. A gente deu uma aula recentemente juntos, né? Você que ministrou a aula, para a turma de medicina do trabalho. E aí eu fico fazendo o link do que a Ana falou do nosso primo sem capacete. Ele estava correndo risco de vida, Sim. E os profissionais que estão lá em cima de trator, aí não esquece o EPI, age impulsivamente, acaba correndo mais risco de ter um acidente de trabalho. E tem os riscos da vida, então tem que pensar em relação a esse risco também. E tem que também, quando é criança, eu fico pensando, você me corrige, João, se eu tô falando bobagem, mas como é criança, como mãe, eu já vou trazendo pro meu lado, né? Quando é criança, os pais têm muito poder ali. Eu não sei se eu trato meu filho, será? Porque ele não tá na pele da criança, né? Ele não tá sentindo aquilo que a criança sente e muitas vezes a criança não sabe demonstrar ou falar, né? Falar explicitamente. Demonstrar, ela demonstra. E os pais ficam naquele medo de tratar ou não tratar. Mas quando é o adulto, eu acho que o não tratamento vem muito ou da não suspensão, porque ele não pensa, ele não suspeita que ele tenha algo, Ele não conhece. não conhece, né? Não conhece, então não cumprimenta, ou então também do preconceito em se procurar ajuda e será que eu preciso do remédio? É isso ou eu falei grande bobagem? Aliás, existe um grande preconceito, né, em tratar doenças psiquiátricas. Muito. E que a gente tinha que acabar com isso, porque é uma doença qualquer, como qualquer outra. E se há tratamento, e se há melhora, por que não fazer? Exatamente. Existem diversos obstáculos aí, né, no caminho de quem tem TDAH para conseguir o tratamento. Tem o preconceito com relação à psiquiatria de forma geral, tem essa coisa do medo de receber um diagnóstico. Só acho que tem muita mulher que me fala, o meu marido aí falou que não vai de jeito nenhum, porque senão você vai dar um remédio que ele não vai poder beber, e ele gosta de beber. Ele não quer parar de beber, assistindo o futebol dele na quarta-feira, no final de semana, não sei o quê, e aí ele falou que não vai por causa disso. E a maioria dos tratamentos psiquiátricos não proíbe a pessoa de beber. O remédio em si não. Em alguns casos, o transtorno mesmo seria melhor que a pessoa deixasse de consumir álcool, mas o remédio não. E o desconhecimento dos profissionais, né, de saúde. Eu gosto sempre de lembrar que o preconceito em relação à psiquiatria tem razão de ser. A grande maioria das doenças psiquiátricas, assim como é o TDAH, tem uma base genética muito forte. Numa família onde uma pessoa tem, é comum que outras pessoas também tenham. No caso da esquizofrenia, do transtorno bipolar, da depressão, que são os principais diagnósticos psiquiátricos, as grandes síndromes psiquiátricas, né, que podem levar a quadros psicóticos, há uma correlação relativamente pequena. Numa família onde uma pessoa tem, algumas outras pessoas têm também. E no caso do TDAH, muito maior. Mas qual que é o problema? Isso não tinha tratamento. Não existia nenhum medicamento eficaz para o tratamento de transtornos psiquiátricos até o final da década de 40, que, em termos históricos, é anteontem. Né? O próprio Hospital Colônia de Barbacena funcionou durante cerca de 50 anos sem nenhum remédio para administrar para aquelas pessoas. E a doença mental ela pode ser tão grave a ponto de que a família
manda o sujeito para apodrecer num despejo de gente que se tornaram esses grandes hospitais psiquiátricos por não conseguir conviver com aquilo. E mais, tem uma pessoa doente na família, você fica com medo de que seus filhos não vão arrumar casamento, porque as pessoas vão ter... Não, ele tem doido na família. Então, isso é real. Então, a mudança da sociedade em relação a isso, ela leva tempo. Desde os anos 50 a gente tem remédios, mas eram remédios muito primitivos, causavam efeitos colaterais muito graves. Então a pessoa fala, vou tomar remédio psiquiátrico, vou ficar babando, vou ficar dormindo o dia inteiro, porque isso aconteceu mesmo. Só a partir do final dos anos 80, anos 90, que a gente começou a ter medicamentos psiquiátricos de maior qualidade, permitem o tratamento hoje de praticamente todos os pacientes, sem trazer um comprometimento muito grande. Você não sabe mais. Eu tenho diversos pacientes que são bipolares, que têm esquizofrenia, que têm outros transtornos, que estão vivendo uma vida normal, se casaram, têm filhos, trabalham, vivem vida normal. Então, é importante a gente entender que isso tem uma razão de ser, mas não mais. Não mais. Uma razão histórica. Histórica, Leandro, né? mas hoje nós temos, sim, tratamento para os transtornos psiquiátricos de grande qualidade. A grande maioria das pessoas que sofrem de um problema psiquiátrico vai ter uma melhora muito significativa se procurar um bom médico, tiver um diagnóstico correto e fizer o tratamento utilizando as melhores opções do arsenal terapêutico que nós temos à disposição. Vou aproveitar aí, João, o link que você falou, porque a gente tem muita gente que está assistindo a gente que é estudante de medicina ou médico formado, conheçam a história dessa questão psiquiátrica no nosso país, do Hospital Colônia de Barbacena, que é fantástico conhecer essa história, para que você também tenha esse conhecimento da evolução dos tratamentos. Acho que a evolução da medicina é algo surpreendente em todas as áreas e na psiquiatria é algo sensacional. E o médico não pode ter preconceito quanto a isso. Não pode. Se você tem algum preconceito, você informe-se para que você não tenha mais, né, Ana? Ô, João, o que eu escuto, assim, que eu vejo, que não sei por quê, tá aparecendo muita coisa de TDAH no meu feed, sabe? Nas redes sociais, aparece muito. Não sei se é porque eu fico lá olhando para ver se eu me reconheço. Aí tá aparecendo muito. Aí tem um pessoal que fala assim que é legal tratar na infância e que às vezes essas pessoas, a criança melhora e a gente pode suspender no adulto, que não é todo mundo que precisa tratar no adulto. Como é que funciona isso? Então, os dados sobre isso são um pouco conflitantes. É difícil fazer pesquisa mostrando essa evolução ao longo de um período tão grande, né? Nós sabemos que o tratamento do TDAH correto, com o uso dos psicoestimulantes, na dose adequada, frequência adequada, ele pode, inclusive, ajudar na maturação dessas áreas cerebrais que estão um pouquinho mais mal desenvolvidas. Há, sim, um pequeno percentual, talvez 15%, 20%, não muito mais do que isso, de crianças que, ao serem tratadas durante a infância, ao longo da adolescência, a gente percebe que esse tratamento não é mais necessário. Entendi. Mas não é a maioria. Então, Agora, só para completar, quando pega uma pessoa assim, aos 15 anos tem TDAH, vamos ver aos 25 como é que vai ser. Você vai perceber que cerca de 30% desses pacientes não têm TDAH agora quando eu fiz uma avaliação aos 25 anos. Porém, se eu continuar avaliando esses 30% ao longo do tempo, eu vou perceber que o curso é flutuante. Não é que não tem mais TDAH, continua mantendo as características, mas não apresenta sintomas e prejuízos significativos neste momento, porque nesse momento tudo se adequou, tudo tá tudo bem encaixadinho, a vida tá muito bem encaixadinha. Nesse momento parece que eu não tenho nada, mas daqui a pouco vem. Porque vai afetar a vida familiar, social, até mesmo atividades de lazer, o trabalho. Então, em algum ponto vai haver um prejuízo e ali na frente a gente percebe de novo. Portanto, quando a gente vê a quantidade de pessoas, muitos estudos que mostram que aos 15 anos, se você considerar 100% das pessoas que receberam o diagnóstico de TDAH aos 15 anos, só vão completar critérios para o diagnóstico aos 21 ou aos 25 anos, 20%, 15% desses. Mas 80% mantém sintomas importantes ou prejuízo funcional. Então, há uma dificuldade no diagnóstico dessas pessoas
muitas vezes por se utilizar de critérios muito rígidos. Ou então, às vezes essas pessoas conseguiram se adaptar ali de alguma maneira à vida dela e às vezes elas até negam alguns sintomas né, porque pode acontecer. Por exemplo, eu vou falar, já lá vou eu entrar na minha vida. Lá vou entrar na minha vida. Ana, aqui não é consulta, tá? Alguém quer ter TDAH? Não, ninguém quer ter. Alguém vai querer ter? Não tem. Então você olha uma coisa, não, isso aqui sou eu, mas isso aqui não é eu, é isso aqui. Será que isso aqui sou eu? Não, é melhor não. Então, às vezes você vai olhando umas coisas, você vai se adaptando e negando, e às vezes você mente pra si mesmo, né? E é aquela coisa de se comparar, né? Lá em casa, eu tinha TDAH, obviamente. Então, se falasse, os 3 têm TDAH, eu falo, não, esse aqui não compara com as outras 2. Mas aí, como você disse, né, Bela? Você toma um remédio e fala, meu Deus, a cabeça das pessoas é assim? Esse silêncio aqui, é isso? Todo mundo ouve esse silêncio todo dia? Eu falo isso, eu falo assim, nossa, como que eu vivi sem isso? E além disso, eu falava assim, nossa, é o primeiro remédio que eu consegui tomar. Que é uma característica também, né? Falando da questão dos sintomas. Você não consegue dar sequência, né? Então, você não dá sequência porque você se dispersa, você presta atenção em outra coisa, né? Então, é uma das características você não conseguir levar as coisas para frente, a rotina, né? A não ser que você tenha ali muito marcado, cadenciado, e eu tenho essa que eu falo, nossa, o primeiro remédio que eu consegui tomar todos os dias, uma maravilha. Exatamente. E como o efeito é imediato, você logo, se você esqueceu, daí a pouco você fala, meu Deus, por que tá tudo dando tão errado? Esqueci de tomar meu remédio, vou lá e pego e tomo. Exatamente isso. João, como eu disse aqui antes, a gente veio do futuro, né? E vai ter um futuro todo pela frente, mas a gente sabe da sua história, das dificuldades que você passou ao longo da faculdade, ao longo da parte também da formação lá de criança, de adolescente, para passar no vestibular, era uma grande preocupação. Minha mãe falava, não, minha preocupação é o João, minha preocupação é o João. E depois passou pela faculdade, estivemos juntos ali, e agora a gente está no futuro com você aqui, médico, psiquiatra, especialista em TDAH, de sucesso, mas é válido a gente reforçar que, embora ter o transtorno não limite, você tem todas as possibilidades abertas, vale a pena tratar. Se tivesse tratado antes, né? O que seria, né, Ana? Dificulta. Não, o que o João falou é muito importante. Dificulta. Cada um tem uma característica, mas dificulta demais. A partir do momento que você precisa, por exemplo, fazer uma faculdade de medicina, estudar uma determinada matéria que você odeia e o seu cérebro te tira dali o tempo inteiro, se você não trata, você tá com as chances muito reduzidas. Então, vale muito a pena procurar o tratamento para que você tenha as mesmas chances do colega do lado. É só isso. Exatamente. Quando vocês perguntaram uma coisa sobre que às vezes os pais não querem dar os remédios e tudo mais, é o seguinte, decisão compartilhada na medicina é certíssimo. A gente deve, né, tomar decisões clínicas em parceria com os pacientes, com os familiares, no caso de uma criança pequena. Agora, para que seja uma decisão compartilhada de fato, eles têm que saber, eles têm que ter as informações corretas a respeito daquilo. E quando os pais sabem dos riscos associados ao TDAH, dos prejuízos que podem acontecer, da chance muito maior de desenvolver diversos problemas, outros transtornos psiquiátricos no futuro, o sofrimento que isso pode causar, é muito raro que eles não percebam, não aceitem tratar. Eu falo muitas vezes com eles assim, se seu filho tivesse com a tosse, o peito cheio, a dificuldade para respirar, a febre, você leva no médico, examina, faz um raio-x, é pneumonia, vou dar antibiótico. Você diria para o médico, não, esse é um rapazão forte, esse menino é grandão, ele vai conseguir sobreviver a essa pneumonia sem um antibiótico. Você não aceita, né? Você não aceita, eu quero o melhor. Eu quero tratar, eu quero dar para ele a medicação que vai realmente trazer a maior probabilidade de resolver esse problema. Mas por que com a saúde mental a gente faz assim? Por que com o TDAH a gente vai fazer assim? Vai deixar pela sorte? É aquela coisa. A vida é uma corda bamba, né? Quem quer botar os 2 pés na terra firme, não existe. A vida é sempre na corda bamba. Agora, você pode deixar ele passar essa corda bamba com a rede de proteção ou sem a rede. Vai sem a rede? Não vai, tem que tratar. Não é com os dados que nós temos hoje de estudos, como eu disse, muito robustos, publicados nas principais revistas científicas do mundo. E já há muitos anos, não dá para
deixar de tratar o TDAH quando a gente observa. É isso aí, é isso aí. Fica essa mensagem aí, aliás, fica a mensagem também de seguir o João nas redes sociais, porque ele traz muito conteúdo sobre isso e é muito bom a gente ver profissionais que são especialistas, que entendem do assunto, falando sobre esse assunto, né? Porque aí você vai ter informação de qualidade, que, aliás, é fundamental. Ana, chama o pessoal aí para as redes da AFIA. Isso aí mesmo, gente. Primeira coisa, a AFIA está em diversas redes. Tá no YouTube, tá no Spotify, tá nos canais AFIAs. Esse é um dos episódios, né, Bela, do podcast. Tem outros episódios. Por favor, gente, venha assistir a gente, venha ouvir a gente. Eu queria deixar uma última pergunta pro João. Deixa. Esqueci de falar. A AFIA também está no Instagram. Você que é jovem, que gosta de Instagram, está lá no Instagram também. Segue a gente lá também. Eu queria que você deixasse uma dica final, um conselho. Um conselho para quem é adolescente e tem TDAH, ou acha que tem TDAH e quer fazer medicina, ou para todo mundo que faz medicina. O que você faria, o que você falaria para essas pessoas? Olha, em primeiro lugar, a gente tem... frustração é parte da vida. Frustração é parte da vida de todo mundo. E quando a gente sonha alto e batalha para conquistar o nosso sonho, talvez a gente não alcance 100%. Muitos problemas vão acontecer no caminho. Mas se a gente conseguir 70%, 80% daquele sonho grande que colocou lá atrás, já está muito bom. Então, evitar a armadilha ali de limitar demais as suas ambições, limitar demais aquilo que você deseja, né? Pensar pequeno. Porque se a gente pensa, o objetivo é pequeno, aí a gente não chega em lugar nenhum. É aquela coisa, quando você tenta sempre tirar a melhor nota possível, dificilmente você vai tirar o 10, mas você vai estar sempre com um 8, um 9. Quando a meta é 6, tirar 6 é muito difícil. Então, em primeiro lugar é isso. Em segundo, e tão importante quanto, busque um profissional que entenda do assunto, veja se de fato tem mesmo o diagnóstico e trate. Como eu disse, tem muitos psiquiatras, infelizmente, que ainda não entendem muito sobre TDAH, principalmente em adultos, mas hoje em dia é mais fácil, com as redes sociais, a gente tem mais facilidade para encontrar aquelas pessoas que realmente entendem. Trate, que faz muita diferença, mas é muita diferença mesmo. A mesma diferença que a gente vê lá na infância é o que vai acontecer no adolescente e no adulto. Só que lá na infância é mais fácil perceber, né? Quando o menino está com 8, 9 anos e ainda não está lendo bem, começa o tratamento e com 3 meses ele está lendo perfeitamente, é facílimo perceber. Quando o problema é maior, quando já está nessa fase mais velho, a gente consegue disfarçar melhor. Então, faça o seu tratamento, tome seus remédios direitinho, com responsabilidade, com segurança, e sonha alto e corre atrás para buscar. Saiba que muitas vezes não vai conseguir, no dia seguinte levanta e tenta de novo. É isso aí. Aqui não acaba porque é bom, é assim. Eu vou contar uma história de uma amiga nossa, que vocês vão lembrar. Também TDAH, mas não teve diagnóstico na fase da adolescência, nem na infância. A gente foi fazer vestibular. E quase que eu falei o nome dela, não vou falar o nome dela. E aí a gente foi fazer vestibular e ela só poderia passar engenharia na UFMG. Era então um tiro certeiro que ela tinha que tirar, né? E aí a gente saiu da prova, a gente foi conferir o gabarito depois que saía depois, né? Aí ela falou assim, Bela, passei. Eu falei, passou. Chegou o resultado final desclassificada. O que aconteceu? Ela esqueceu de colocar o nome dela na prova. É clássico. E aí, gente... Não foi uma vez, depois no outro ano ela fez de novo. Se ela tivesse tratado, quem sabe ela tinha entrado no vestibular antes, né, na faculdade antes, não precisava ter passado por aquilo tudo que ela passou. Então, se você identificou alguma coisa aqui, corra atrás, busque, tudo é possível, sonhe alto, né, que a gente estava falando sobre isso agora no almoço, coincidência, né, Ana? Sonhar não tem limite, então sonhe sempre mais alto. Esteja aqui com a gente nos outros episódios do podcast Conexões da Carreira Médica. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau.